vocês? Quem estava aqui na reunião hoje de tarde, aqui dos obreiros, aqui, os trabalhadores? Bastante gente, pastor. Só Jesus agora. Vocês estão cansados? Estão bem? Não deu para descansar muito, né? Que Deus nos ajude. Né? Abra sua Bíblia no Salmo 115. Salmo 115. Todos acharam? Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico, que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Nem os que descem à região do silêncio, né, podem louvar a Deus. E ainda tem gente que acredita que é possível, depois de morto, fazer isso, né? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra viva, Tua palavra eficaz. Obrigado porque a Tua palavra, ela fala com o Teu povo, a Tua palavra nos molda e ela é poderosa, Senhor. Me ajude, ó Deus, a expor a Tua palavra, Senhor, com fidelidade, com amor, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que nenhuma distração, cansaço, nos impeça de cumprir esse propósito, Senhor. O meu, de transmitir, ó Deus, para o Teu povo, e do Teu povo, de ouvir atentamente o que o Espírito diz às igrejas, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, hoje eu quero falar sobre a verdade da idolatria, né? Na antiguidade, povos adoravam deuses, diversos deuses, né? Alguns povos adoravam deuses da guerra. Só que o problema era o reflexo que isso causava nessas culturas, nesses povos, né? Nessas tribos. Os povos que adoravam os deuses da guerra eram povos que acabavam sendo caracterizados como povos violentos. Povos que adoravam deuses da fertilidade se tornavam povos imorais. O ídolo nunca fica só no altar, ele molda o coração de quem o adora. É por isso que quando a gente lê o Antigo Testamento, em muitos momentos, né, isso é recorrente, Deus lutando contra a idolatria do seu povo, combatendo isso em Israel. E Deus, antes até mesmo de introduzi-los na terra prometida, Deus já tinha os prevenido quanto a isso, dizendo que os colocaria numa terra boa, terra que mana leite e mel. Todavia, eles estariam cercados de povos que adoravam diversos deuses. Eles deveriam expulsar esses povos, expulsar, literalmente expulsar, e se apropriar daquela terra que foi criada por Deus. E por direito, Ele deu ao seu povo. E eles não deveriam compactuar com a religião, com a idolatria, com o culto deles, e nem com seus costumes. E o que aconteceu? O povo entrou em Canaã, e eles absorveram a cultura, os costumes, o estilo de vida deles, incluindo a religião deles. E não era apenas um Deus, eram diversos deuses. E por todo o Antigo Testamento a gente vê essa batalha de Deus em corrigir, em disciplinar o seu povo, que embora tenha sido escolhidos e feito um pacto com Deus, e Deus com o seu povo, se tornaram em muitas ocasiões um povo idólatra. O Salmo 115 ele foi escrito para ser cantado
pelo povo de Deus quando se reunia para adorar, especialmente em momentos desafiadores. Era um dos salmos cantados na festa da Páscoa, que é uma das festas até hoje celebrada pelos judeus, agora no cristianismo, porque está no calendário litúrgico da igreja, né? É bem provável que Jesus e os discípulos, curiosamente, tenham se reunido no dia da ceia, ou na Páscoa. Jesus teve muitas Páscoas para celebrar. Todavia, durante 3 anos no seu ministério terreno, com os discípulos. E provavelmente Jesus e eles cantaram esse salmo. Algo muito especial, né? Uma curiosidade. Neste salmo, mesmo em meio às lutas do povo de Deus, na antiga aliança, bem como o povo da nova aliança, o salmista ele declara a sua confiança em Deus. Aqui nós vemos o salmista declarando que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Diferente dos ídolos das nações estrangeiras, ele faz questão de fazer essa diferenciação e esses contrastes entre o Deus verdadeiro e os ídolos das nações. Nós percebemos nos versos de 1 a 3, o salmista destacando a honra de Deus. Nos versos de 4 a 8, ele denunciando a futilidade dos ídolos. Nos versos 9 a 18, ele apela para o povo de Deus a confiar somente em Deus. E hoje eu gostaria apenas de compartilhar com vocês os versos de 4 a 8, porque eles nos apresentam aqui pelo menos 3 verdades irrefutáveis sobre a idolatria. E a primeira verdade está no verso 4. A idolatria, ela é fabricada. O salmista nos mostra isso, que ela é fabricada, ela é produzida pela criatividade humana. O salmista diz que os ídolos das nações, eles são de prata e ouro, fabricados pelas mãos de um artesão. A idolatria, embora nascida no coração, ela era externalizada, ela era fabricada, era produzida. Existiam artistas, pessoas muito habilidosas na produção de ídolos. E os ídolos, eles não serviam apenas para ocupar as estantes das casas, né? Ou para ornamentar as casas, né? Enfim, eles começaram a ser acolhidos como algo de grande estima e até mesmo como objeto de culto e de muita adoração. Isso nos mostra que o ser humano ele é capaz de produzir ídolos, mas não apenas ídolos fabricados pelas mãos humanas, mas ídolos que vão ocupar o lugar que pertence somente a Deus no coração das pessoas. E é muito comum a gente identificar ídolos fabricados dessa forma, como objetos de culto de muitas outras religiões. Não é verdade? A gente vê isso no candomblé, a gente vê isso na Umbanda, nós vemos isso em muitas religiões, né, de matriz africana, mas a gente vê isso no hinduísmo, no budismo, a gente vê isso em diversas religiões politeístas, por assim dizer, né, que adoram diversos deuses, mas que não basta apenas adorá-los, sem tocar, sem ver, mas ídolos materializados, como objetos de culto e de adoração desses grupos religiosos, né? De fato, a idolatria ela se expressa em atos externos. Todavia, a idolatria ela vai além disso. Mesmo entre nós, evangélicos, já dizia Martim Lutero, a idolatria ela continua sendo um risco real. Porque ela pode surgir de coisas aparentemente boas, mas até colocadas sutilmente numa posição errada no nosso coração. O problema é o que a nossa mente fabrica, o que brota no nosso coração, e mesmo sendo algo legítimo, algo sadio, pode ocupar um lugar que não deveria ser dado por nós. Muitas vezes até atribuir valores maior do que o próprio Deus em nossas vidas. Pode ser o desejo excessivo de ser aceito por alguém, elogiado, reconhecido demais. Existem pessoas que dependem excessivamente da aprovação das pessoas. E quando o desejo excessivo pelo reconhecimento e aprovação dos outros passam a controlar a nossa vida, o nosso testemunho corre risco. Por que corre risco? Risco é a gente omitir a nossa fé
porque não queremos ser criticados pelos nossos amigos. E hoje nós vivemos a cultura do cancelamento na internet. Muitas vezes não nos posicionamos, ou quando nos posicionamos não fazemos isso pelos motivos certos ou do jeito apropriado, mas pelo medo de ser rejeitado pelas pessoas, nós não expomos a nossa fé, nós não nos posicionamos. Isso pode acontecer na internet, pode acontecer nos nossos relacionamentos interpessoais e até mesmo dentro da igreja. Mas existe a obsessão também com a imagem, a beleza, a estética do corpo e até mesmo o status. Isso tudo pode ser um ídolo que se levanta no coração da gente. Essa estética, né, essa obsessão pela imagem, pela beleza, ela se expressa muitas vezes em gasto exagerado com a estética, muita vaidade e glamour que sufoca o que não deveria sufocar, que é a simplicidade cristã. Você vê hoje que no Brasil, especialmente no nosso país, o que não falta é igreja. Existe igreja em cada esquina. Mas existem igrejas que você olha e você percebe. E não é pela estrutura arquitetônica, não. A gente vê pelo glamour dos crentes. Pelo glamour das lideranças, das autoridades. Você vê que há muito glamour e muita ostentação. Isso é e pode ser uma expressão de idolatria. O amor ao dinheiro, ao sucesso profissional e à estabilidade material. Veja que tudo isso que eu estou falando para vocês podem ser uma bênção na vida da gente. Cuidado com o corpo, com a aparência, com o que as pessoas pensam da gente, porque às vezes a gente também tem uma visão distorcida da gente, a gente precisa da opinião das pessoas. Mas quando a gente vive em função dessas coisas, essas podem ser evidências de uma idolatria que está sendo nutrida no coração da gente, que não é fabricada por objetos concretos, mas são subjetivos e brotam no coração e que se manifestam em atos e atitudes. É também quando o trabalho, a carreira, as posses dominam a nossa mente, o coração, e o reino de Deus se torna algo secundário. Nós sabemos que precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Mas muitas vezes o reino de Deus e a sua justiça vêm em segundo plano na nossa vida. E isso pode se manifestar em evidências de idolatria. Jesus ele diz que nós não temos como servir a dois senhores. E é muito simples a explicação de Jesus. Porque um você vai agradar mais do que o outro. Ou você vai agradar a Deus ou as riquezas. Ou nós vamos agradar a Deus ou os ídolos que nós brotamos, que nós nutrimos no coração da gente. Colocar o cônjuge, os filhos ou amizades acima da vontade de Deus também pode ser uma expressão de idolatria no nosso meio. A idolatria se expressa quando a gente deixa de confrontar o pecado de um filho, por exemplo, ou o erro de um amigo só para continuar bem com todo mundo, para a gente se manter na fita. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Os nossos ídolos, eles podem não ser de ouro e prata, mas a gente precisa admitir que eles são tão reais quanto esses ídolos das nações. Portanto, tudo aquilo que ganha mais a nossa atenção do que Deus é um ídolo na nossa vida e precisa ser quebrado. Não podemos estimar os nossos ídolos, precisamos quebrá-los com a ajuda de Deus e com o poder do Espírito Santo. A segunda verdade é que a idolatria ela é enganosa. Veja o que diz os versos 5 ao 7. Diz assim: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Por que a idolatria é enganosa? O salmista nos diz aqui de maneira muito clara e irrefutável, porque os ídolos não podem nos ajudar. Eles têm boca, olhos, ouvidos, mãos e pés, mas não podem fazer nada por aqueles que neles confiam. O salmista está sendo até irônico aqui, quando ele escreve os ídolos, quando ele descreve os ídolos dessa maneira, mostrando que a confiança nos ídolos é pura tolice. E muitas vezes, não só os povos fora da aliança cometeram essa tolice, mas o povo de Deus também caiu nas armadilhas de colocar a confiança deles em ídolos, em carros
e cavalheiros, e até mesmo em autoridades políticas. Você vê Deus confrontando reis no Antigo Testamento, porque fizeram alianças erradas. Josafá é um exemplo disso. Ele achou que fazendo uma aliança com Acabe, eles uniriam forças para derrotar os povos pagãos, os inimigos do povo de Deus. Mas Acabe tinha casado com uma mulher idólatra, e estava na mira de Deus, era alvo da ira de Deus, e Deus já tinha planejado destruir Acabe e toda a sua casa. E Josafá, na maior das boas vontades, fez uma aliança errada, colocando a sua confiança em uma aliança errada. E ele quase morreu. Graças a Deus por sua misericórdia, que o poupou. Porque Josafá era um homem que realmente temia a Deus, mas fez uma aliança errada. Santo nenhum pode fazer alguma coisa em nosso favor. A TV mostra muitas vezes pessoas que foram atendidas, mas atendidas entre aspas, por entidades, por orixás, por aqueles que nós julgamos ser santos, ou pelo que a mídia diz, ou pelas religiões fora do cristianismo bíblico. O que a mídia muitas vezes não mostra é a quantidade de gente frustrada, que fizeram oferendas, sacrifícios e não foram atendidas. Isso, como diz aí, a Globo não mostra. O dinheiro ele não garante segurança, não garante estabilidade, basta uma crise que tudo se desmorona. Não dá para a gente colocar confiança no dinheiro, na economia de uma nação. E nem mesmo naqueles que administram a economia ou são responsáveis por gerir os recursos de uma nação, porque eles são caídos e eles falham. O prestígio e o reconhecimento das pessoas nunca podem substituir a aprovação de Deus. Hoje você é elogiado por um amigo, por um vizinho, por um parente, pelos seus pais, mas amanhã você pode ser esquecido. Demora às vezes para você construir a confiança, ou construir uma imagem, para ganhar o elogio, os aplausos das pessoas, mas num instante as pessoas passam a odiar, a esquecer a gente quando a gente falha. Mas Deus é diferente dos ídolos. Ele não é igual às pessoas. É por isso que a nossa maior preocupação não deve ser em ter apenas a aprovação das pessoas, embora a aprovação seja importante. Muitas vezes eu peço conselhos do pastor Fábio, de amigos maduros, irmãos que são realmente espirituais. Muitas vezes peço a opinião da Priscila, que às vezes eu acho que ela é muito mais sábia do que eu. Aliás, ela é bem mais sábia do que eu. Eu sou muito tolo comparado com ela. Muitas vezes eu preciso dela. Muitas vezes os desgastes é a insistência na minha tolice. Te deu uma moral aí, hein? Mas não estou idolatrando ela. O fato é que a aprovação das pessoas, o conselho, o direcionamento são válidos. São muito válidos. Mas o mais importante é nós termos o coração em paz, sabendo que Deus está aprovando as nossas atitudes, as nossas escolhas, o nosso modo de viver, bem como o nosso modo de crer. O nosso modo de cultuá-lo, o nosso modo de cantá-lo, o nosso modo de pregá-lo, o nosso modo de expressar a nossa fé em Cristo nesse mundo caído. A beleza e o corpo, muitas vezes nós ignoramos isso, mas é uma realidade. A beleza e o corpo envelhecem e não sustentam o coração em dias difíceis. É por isso que muitos relacionamentos fracassam e durante um tempo se esfriam, porque a base da construção desses relacionamentos está na aparência, no corpo, na estética. Meu Deus, eu não vou ficar bonitão assim para sempre, né, Priscila? Não vou. Eu já não tenho mais aquela disposição, aquele pique que eu tinha. Não tenho. Às vezes eu levanto de manhã cheio de dor. Estou precisando de uma academia, mas eu fujo. Mas eu preciso me cuidar mais, Eu já não tenho mais 18 anos. E esse ano aí eu faço 45, Pastor Fábio está correndo mais que eu jogando bola. Eu já pendurei a chuteira e está lá ele correndo. Não vai jogar não, cara. Eu falei, acabou. Vai me procurar, já fui para casa. Isso é para ver como é que está o meu estado, Eu estou bem assim mesmo, Até as amizades, o cônjuge, os filhos vão nos decepcionar. Não dá para colocar toda a confiança no filho, na filha. Eles vão crescer. Tem pai e mãe que vivem em função dos filhos, sabe? Os filhos parecem um ídolo. Se fizer alguma coisa, amigo, já era.
vem no lugar de Deus, literalmente no lugar de Deus, vem no lugar das amizades, no lugar, às vezes, do cônjuge, né? É um brilho, é um foco é uma obsessão que compromete relacionamentos e, às vezes, até casamentos. Compromete até a vida na igreja. Não posso deixar meu filho sozinho, não posso... Aqui eu estou falando de contextos, tá, de adultos, não estou falando de contexto de criança. Não dá para eu deixar o Lucas sozinho, pelo menos não ainda, né? Mas existe essa obsessão. E essa é a preocupação que a gente tem que ter. Com a obsessão, com o descontrole, com essa fixação. Fixação. Tem que tomar cuidado com isso. Ao contrário dos ídolos, o Senhor fala, meus irmãos. O Senhor vê. O Senhor ouve. E o Senhor age. O nosso Deus, Ele tem uma relação com a gente, uma relação íntima, uma relação pessoal. E é esse tipo de relacionamento que Ele quer ter com a gente. E é por isso que ele não divide a glória dele com os ídolos. Ele não divide, porque ele é pessoal. Os ídolos são enganosos. Por isso a gente deve colocar toda a nossa confiança somente no Senhor. Está aí o slogan da Reforma Protestante. Somente o Senhor. Somente o Senhor, somente o Senhor. E o salmista ele é muito enfático nisso, né? A gente vê isso aí dos versos 9 ao verso de número 11. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. Ele diz por que tem que confiar. Por que você tem que confiar no Senhor? Porque Ele é o seu amparo e seu escudo. Quem tem que confiar? A casa de Arão. Confie no Senhor. Por quê? Porque Ele é o seu amparo e o seu escudo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos colocar toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Por mais desafiador que sejam os momentos que nós enfrentamos na nossa vida, por mais que seja difícil, você talvez se sinta sozinho no meio das batalhas, talvez você esteja enfrentando o desemprego, talvez você esteja enfrentando o afastamento de alguém, seus amigos não estão tão próximos de você, talvez você não tenha aquela casa que você gostaria, talvez você não esteja vivendo aquele conforto que você gostaria, aquele emprego que você gostaria, talvez você não esteja vivendo o melhor momento da sua vida, mas não confie nos deuses, não confie em outras coisas a não ser no Senhor, porque nada além do Senhor é o seu amparo e o seu escudo. Somente o Senhor é o nosso amparo e o nosso escudo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele se lembra de nós, Ele nos abençoa, Ele abençoa a nossa casa, nossos filhos, a família, o trabalho, a vida, e Ele abençoa também o ministério, meu irmão e minha irmã. Por isso nós precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor não nos frustra, nele estamos seguros. E por fim, a terceira verdade acerca da idolatria é que a idolatria, ela é perigosa. Verso 8, vamos ler? Diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Veja aí, né? A conexão da confiança. Por que é perigosa? O salmista explica. Porque os ídolos causam danos nos idólatras, causam danos nos seus adeptos. O salmista diz que quem fabrica e confia nos ídolos se torna como um deles. Ou seja, a idolatria ela não apenas engana, mas ela transforma as pessoas, bem como deforma as pessoas. E os perigos da idolatria são alguns. Eu listei aqui para compartilhar com vocês. À luz da perspectiva bíblica. Primeiro, perda da imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós colocamos outros objetos, ou outras pessoas, ou outras coisas, viram que a idolatria ela é abrangente. No primeiro lugar, que deveria pertencer a Deus, ela deturpa, ela distorce, ela prejudica, ela danifica essa imagem que Deus quer imprimir em nós. O plano de Deus, lá no Éden, era que os seus filhos, as suas criaturas, fosse a sua imagem e semelhança. O pecado prejudicou isso. E a idolatria vem não só para danificar, mas para deformar essa imagem e semelhança de Deus nos seus filhos.
Deus não quer isso para mim, não quer isso para você, meu irmão e minha irmã. A perda da identidade cristã. Quem adora ídolos começa a imitar seus valores, começa a imitar seus padrões e os seus costumes. É por isso que nós temos que ter uma preocupação muito grande com os nossos filhos, com o que nós assistimos, com o que nós gostamos demais. Os nossos filhos, eles não podem adorar as celebridades de Hollywood. Eles podem até admirar, gostar. Nós precisamos ter esse cuidado já de ensinar desde cedo para os nossos filhos o perigo da idolatria. E nós precisamos dar exemplos para eles, para que eles não sigam o nosso mau exemplo. Porque muitas vezes nós apontamos o dedo, mas temos outros dedos apontados para a gente no quesito da idolatria. Nós somos encorajados a não tomarmos a forma de mundo. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com este presente século, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente, para que possamos apresentar a Deus, né, o nosso culto racional, né, e podermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não se conforme com esse século, meu irmão e minha irmã. Essa expressão se conformar, ela transmite a ideia de moldar, de adotar padrões. Deus não quer que a gente adote padrões do mundo. Deus não quer que a gente seja parecido com o mundo. Deus não quer que a gente seja moldados à luz do mundo, do jeito do mundo, da forma do mundo. Deus quer que a gente seja parecido com Ele, que a gente resplandeça o brilho dEle, a glória dEle, a imagem e semelhança dEle. Degradação moral também é uma outra evidência da idolatria, o que ela causa no ser humano. A idolatria, ela leva à corrupção do coração. O apóstolo Paulo mesmo fala na carta aos Romanos, capítulo 1, falando que muitos passaram a adorar a criatura em vez do Criador. Eu e Priscila, a gente fez uma viagem recente, não é novidade para vocês, e a gente ficou maravilhado com tudo que a gente viu. Sim, a criação de Deus, o céu, a natureza, os bichos. Eu ficava impressionado. Deus não é a natureza. Importante dizer isso. Deus não é o leão. Deus não é a árvore. Deus é o criador do leão. Deus é o criador da árvore. Nada pode substituir Deus em nosso culto e em nossa adoração exclusiva a Ele. Mas muitos estão colocando a criatura no lugar do Criador. E Paulo adverte severamente em relação a isso, na abertura da carta aos Romanos. Hoje a gente vê homens querendo ser como animais, né? Se vestindo como cachorros. Nós estamos agora no carnaval, estamos chegando no carnaval. O que a gente está vendo hoje? É isso que acontece no carnaval, né? Que é a festa da carne. As pessoas começam a externalizar aquilo que elas não costumam fazer em um dia como esse, né? Em uma festa como essa. Então você vê homens se vestindo de mulheres, homens adotando perfis, características, e mulheres também, contrários ao que a palavra de Deus ensina. Pelo contrário, Deus até adverte severamente contra essas práticas, essas atitudes. Nós vemos agora um fenômeno, um movimento, nem sei como é que está isso, das mães de bebês reborn. Vocês já viram isso? Mulheres que estão comprando bebês mecânicos e estão vivendo uma maternidade superficial, só pelo prazer de ser mãe. Eu não estou aqui querendo depreciar e nem desvalorizar o sofrimento de quem não pode ter. Nós somos o povo de Deus, nós vivemos pela fé. As nossas lutas, as nossas dificuldades, a gente lida com elas aos pés da cruz, aos pés do Senhor, crendo que Ele ouve as nossas orações, confiando nele, crendo que Ele é o nosso amparo, o nosso escudo. A gente não coloca outras coisas, nem os nossos sonhos no lugar do Deus Todo-Poderoso, do Criador. Nosso Deus está acima dos nossos planos, dos nossos sonhos. Os caminhos dele são mais elevados que os nossos. Os seus pensamentos são os melhores do que os nossos pensamentos. Nós não podemos colocar os nossos sonhos no lugar de Deus, mas os sonhos de Deus no lugar dos nossos sonhos. Muitos estão adorando a criatura no lugar do Criador. Mas há também um outro dano que a idolatria causa, que é a perdição eterna. Paulo também fala sobre isso. O destino do idólatra é a separação eterna de Deus. A gente vê isso em Filipenses capítulo 3. A adoração personalizada e impessoal que a gente vê hoje nos nossos dias.
é uma deturpação e deforma o culto que Deus estabeleceu na sua palavra, cultos realizados por avatar, culto em casa, superficialidade na igreja, problema que a gente vê muitas vezes na Bíblia sendo reproduzido em pleno século XXI. Mas Jesus diz que Deus, o nosso Pai Celestial, busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Deus ama quando a igreja se reúne para adorá-lo. A gente sabe que existem irmãos que não podem se reunir com a gente por questões de saúde, existem restrições. Mas existem pessoas hoje que estão se atendo, estão se limitando a acompanhar cultos apenas pela internet. Isso não é comunhão verdadeira, genuína, planejada por Deus. Deus quer que o povo de Deus se reúna em tempo oportuno. Não deixe de congregar, porque quando a igreja se reúne, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre, meu irmão e minha irmã. Por isso nós precisamos aproveitar as oportunidades de adorar a Deus e de cultuá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade com a comunidade dos santos. Meus irmãos e irmãs, os ídolos, eles sempre, presta atenção no que eu estou dizendo, sempre vão disputar espaço em nosso coração. E eles tentarão a todo custo destruir a imagem de Deus em nós. As propagandas vão tentar fazer isso. Existem equipes trabalhando fortemente para distorcer o plano de Deus para a vida do ser humano. Mas nós como igreja, nós que temos os nossos olhos abertos, nossos corações regenerados, nós não podemos cair nessa armadilha. Mas quem contempla a imagem de Cristo, a pessoa de Cristo, o Filho de Deus, tem a imagem de Deus restaurada e é transformado por Deus de glória em glória. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz para a igreja, veja que o Senhor nos diz, ora, esse Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Meu irmão e minha irmã, se o mundo tenta nos deformar, ou nos colocar dentro dos seus padrões, o plano de Deus, através do poder do Espírito Santo, é nos transformar de glória em glória. É nos fazer sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Vivemos dia a dia, resplandecendo o caráter de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A idolatria, portanto, é fabricada, ela é enganosa e ela é perigosa por todos esses motivos compartilhados com vocês hoje. Mas a graça de Deus, agindo pelo poder do Espírito, nos chama a um caminho completamente diferente. Nos chama para sermos moldados à imagem de Cristo. E é por isso que a gente precisa parar e refletir e avaliar. Deixar de mirar nos ídolos, fazer uma autoanálise espiritual e identificar esses ídolos que muitas vezes são estimados, abrigados, acolhidos no coração da gente. E mirar neles, parar de mirar neles e começar a olhar para o Senhor Jesus. E ver e deixar que Ele faça a obra no nosso coração pelo poder do seu Espírito. Espelhar-se em Cristo em cada área da nossa vida. A nossa família, nós precisamos nos parecer com Ele. No nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na educação dos nossos filhos, nos cultos que nós oferecemos, no testemunho que nós damos, com a maneira como nós proclamamos a palavra de Deus, no nosso trabalho, na igreja. Deus quer que sejamos parecidos somente com Cristo. Nenhum outro ídolo, porque a sua glória Ele não divide com ninguém. Amém? Que Deus nos ajude e que esses ídolos sejam quebrados, repudiados e Deus faça essa obra no coração da gente. Amém? Vamos orar, chamar os músicos, para dar tempo. Tem um tempinho aí, né?